E nesta manhã, nós vamos continuar aprendendo sobre esse tema, quem sou eu? Abra sua Bíblia em João capítulo 1, os versículos 12 e 13. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de Bíblia. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Só aqueles que estiverem falando a verdade com você mesmo e com Deus. Quem precisa de mudança na sua vida, fique em pé. Quem precisa de mudança na sua vida? Quem não precisa de mudança, não precisa se levantar não. Só aqueles que precisam mudar, de mudança. Amém. Eu creio que todos nós precisamos, inclusive eu. Todos nós precisamos mudar todo dia. Pode sentar. Parece que quando os irmãos estavam louvando aqui, parece que os hinos, os cânticos, foram todos, tudo foi programado, que a Antônia falou, mas não houve uma programação terrena, humana, mas eu creio que houve uma programação divina no céu, na agenda de Deus, já estava lá registrado essa programação e tudo foi, parece que se encaixando. Pode sentar, irmãs. João 1, os versículos 12 e 13. Hoje nós estamos sem o data show porque houve um problema no computador. Diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? De se tornar o quê? Filhos de Deus. Ou seja, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Espírito Santo, faça-nos compreender esta palavra. Espírito Santo, venha nos ensinar, porque o Senhor é o nosso maior mestre. Espírito Santo, fale profundamente ao nosso coração nesta manhã. Tire toda a distração, tire toda a inquietude, tire toda a ansiedade, todo medo, toda preocupação, toda e qualquer resistência à tua palavra. E que neste momento nós possamos estar submissos e cativos à tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Quem sou eu? Diga comigo: eu sou filho de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. A semana passada você entendeu que você é imagem e semelhança. Hoje você entende que você é filho de Deus. Queridos, e diz aqui o texto, que você não foi nascido da carne, nem do sangue, da vontade do homem, mas nascido de Deus, pela vontade de Deus. Então, você agora tem uma natureza divina dentro de você. Faz parte de você, porque você nasceu de Deus. E a natureza divina é um atributo divino. Ele transfere para a gente essa natureza divina, para que nós possamos caminhar com Ele e viver a vida dele aqui na terra, anunciando as grandezas de Deus. E você se torna
um testemunho vivo de Deus entre os viventes. Amém? Eu sou filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, você não é filho de Deus porque você nasceu de José e Maria. Temos ali a irmã Maria, só falta aqui o irmão José, né? Você não é filho de Deus porque nasceu de Antônio e de Josefa. Você não é filho de Deus porque você nasceu do seu pai e de sua mãe. Você é filho de Deus porque você nasceu de Deus. Você nasceu de novo. Você nasceu da vontade de Deus. E agora, por meio da fé em Jesus, eu sou filho de Deus. Jesus agora me adotou no reino de Deus como um filho legítimo do Pai Celestial. Então você é filho. Você não é um bastardo. Você é filho de Deus legítimo. Porque Jesus é quem vai lhe legitimar como filho de Deus. Mas todo filho, ele herda a herança, e tem herança do pai. Alguns herdam coisas ruins do pai e herdam coisas boas do pai. Essa herança é tanto da natureza dos pais, como pode ser uma herança de materiais. Deixou uma fazenda, deixou um imóvel, os filhos são herdeiros. Mas nós herdamos também muitas coisas do nosso pai biológico. Você pode ver olhos, né, a cor dos olhos, cabelo, até o andar. Uns herdam até o andar. O falar, o jeito de ser. Eu herdei muito de meu pai, e que foi bom, a paciência. Meu pai era muito paciente. Então, ele me deixou também como herança. Isso. E outras coisas que com certeza eu herdei dele. Então você, como filho, você passa a ser herdeiro do Pai Celestial, herdeiro de Deus. Só que muitos têm confundido a questão da herança, e isso começa a pensar na herança material, não é? A herança material quem vai deixar é o seu pai biológico. É ele que vai deixar uma herança para os filhos, para os netos. O provérbio diz isso. Mas a herança divina, meu irmão, é muito mais do que isso. E eu quero dizer que você é filho, e você é o herdeiro de Deus, o Pai. Mas vamos ver, aqui no desenrolar das coisas, como que eu sou herdeiro de Deus? Como que eu herdo, tenho essa herança do Pai Celestial? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, os versículos 16 e 17. Romanos 8. (16 e 17). Diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? O Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito, testifica que somos o quê?
filhos de Deus. Agora o versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Irmãos, não tem para onde fugir. O Filho de Deus também sofre na terra. Aqueles que ensinam que foi crente, filho de Deus, não sofre, é mentiroso. É mentira, a Bíblia não ensina isso. A minha Bíblia me ensina que eu, como filho de Deus, eu também sofro aqui na terra. Agora veja só, interessante, que ele diz que nós somos participantes do sofrimento dele, mas também somos participantes da glória dele, irmão, que é superior ao sofrimento. Supera o sofrimento. Então, não tem porquê a gente ficar, às vezes, preocupado. Porque eu sofri, porque eu estou sofrendo. Sofrimento sempre vai existir aqui na terra. Todos nós passamos por isso. Somos participantes desse sofrimento, que o próprio Jesus se enfermou por nós. Mas o que há de interessante aqui nesse texto é que ele diz: da mesma maneira, participaremos também de quê? Da sua glória. É superior ao sofrimento, é superior ao desgaste, é superior às tribulações, é superior a qualquer coisa. Nós somos participantes da glória de Deus, irmãos. Você não faz, talvez, ideia do que seja isso. A glória eterna não se compara, não se compara. Diga comigo, a glória eterna não se compara com o sofrimento desse tempo presente. Veja aí comigo o versículo 18 de Romanos 8. Vamos lá? Diz: estou absolutamente convencido, disse Paulo, de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Queridos, estou doente. Quem é que quer adoecer? Ninguém quer. Mas alguns conseguem ter uma vida robusta, mais saudável, mas outros já nascem debilitados. E claro que nós queremos ter uma vida completamente saudável do início ao fim. Quem quer adoecer? Mas a Bíblia diz que não tem para onde você correr. Neste mundo tem sofrimento, neste mundo tem tribulação, neste mundo você passa por lutas, neste mundo você vai para o vale, neste mundo você tem, às vezes passa por coisas que você não gostaria de passar. Mas não se preocupe não, que a Bíblia nos diz, Paulo diz assim: estou convencido de que os sofrimentos do presente tempo, eles não podem ser comparados, irmãos, com a glória que está reservada para a gente na eternidade. Não tem comparação. E lá a Bíblia diz que é rua de ouro, de ouro. Aqui a gente fica às vezes mendigando para comprar uma correntezinha, um relógiozinho de ouro, né? E lá você vai pisar em ouro. Lá você não vai ter mais dor.
lá você não vai pensar em sofrimento, lá você não vai pensar em coisas ruins, lá você não vai ter angústia, lá você não vai ter tribulação. Por isso, não pode se comparar à glória que Deus tem revelada na eternidade para você e para mim. Os herdeiros, diga comigo, os herdeiros aguardam a redenção do corpo, ou seja, a libertação do corpo. Por isso que o corpo adoece, o corpo morre, o corpo envelhece, né? Vai chegando a idade, vai aparecendo aqui o negócio nas palanquinhas, né? Por isso eu estou fazendo musculação, para não ficar, não é muito. Você olha assim, ih, era tudo durinho aqui, agora está. Aí de repente aparece uma celulitezinha, né? Umas estrias, aparece uma rugazinha, uns pés de galinha, aparece uns pneuzinhos e vai aparecendo, né? Aí você veja, chega no espelho com 60 anos, aí eu assim, poxa, e você lembra de quando você tinha 15, né? Não é mais a mesma coisa. O corpo vai envelhecendo, as células vão envelhecendo, o corpo vai se desgastando, vai aos poucos morrendo, né? Mas, queridos, se nós não tivéssemos a promessa de vida eterna, se nós não tivéssemos certeza da vida eterna, se nós não tivéssemos certeza de que Jesus vai preparar morada para a gente, era muito triste. Só que Jesus disse assim: eis que eu vou preparar morada, para onde eu estiver, você esteja também comigo. Que coisa maravilhosa. Que maravilha, irmãos. Então isso faz com que a gente venha ficar mais revigorado, a gente se alegre em meio às lutas, em meio às frustrações, em meio às dificuldades, mas você se alegra e diz: não, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu estou passando por isso, mas eu tenho uma herança ainda muito maior. Tudo isso é que passa. Tudo isso é passageiro. Carro, casa, beleza, tudo passa. Então, o herdeiro, ele está aguardando a redenção do corpo. Veja aí, amados, a partir do versículo 19 até o 25. Meu negócio é Bíblias. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Diz que até, meu irmão, olha, a criação, tudo que nós estamos vendo aí, meio ambiente, não sei o que lá, então tudo isso vai ser um dia recuperado, restaurado. Tudo isso vai ser mudado, vai voltar lá à origem do Éden.
Mas por enquanto não. Por enquanto tem guerra, por enquanto tem pandemia, por enquanto tem assassinato, por enquanto tem roubo, por enquanto vai ter todas essas misérias. Mas a Bíblia diz que até o mundo, o universo, tudo vai ser restaurado. Tudo. E aí, vem ainda o melhor. Versículo 22 em diante. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece. A criação, irmãos. Como em dores de parto. E não somente ela, não somente a criação. Olha só. Mas igualmente quem? Igualmente quem? Fale, irmão, está com medo? Fale. Igualmente quem? Nós. Que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos. O que mais? O que? O que? A redenção do corpo, irmãos. O que é redenção? Libertação, salvação. Seu corpo será liberto, será salvo. Há uma redenção do corpo. Quando você for para Jesus, ou quando Jesus vier, não adianta, irmãos. Pode ter campanha de cura, pode ter campanha de milagre, pode ter cura aqui, pode ter cura ali. Vai ter cura sim, divina, vai ter cura humana, de pessoas que vão estar tratando, os médicos, mas por intervenção divina, que eles são instrumentos de Deus, mas morre. Mas esse corpo vai ser levantado, ele vai ser redimido, ele vai ser restaurado, vai haver a redenção dele, e aí receberemos o corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Olha só que coisa linda. Os discípulos estavam dentro de casa, e de repente Jesus, tudo fechado, Jesus entra e diz: paz seja convosco, irmãos. E eles disseram: a porta estava fechada, tudo fechado, como é que ele entrou? Corpo glorificado, não tem limite. O corpo glorificado não tem espaço, não tem tempo. O corpo glorificado não tem barreiras. O corpo glorificado, ele sobe, ele vai estar com o Senhor, e ele pode andar de um lado para outro, de uma forma de estar, de uma forma que não se cansa, não se fadiga, e não morre mais. Receberemos um corpo glorificado. Vai haver a redenção do corpo. O Senhor vai nos dar um corpo glorificado, irmãos, que não vamos ter mais dor, não vamos ter mais doença, não vai envelhecer, e você vai estar louvando a Deus, e você não vai lembrar mais dos sofrimentos passados. Amém? E é por isso que diz aí no versículo 24: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Fomos salvos nessa esperança, queridos. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação, ela está em 3 tempos: passado, quando você aceita Jesus, você é salvo. Presente, porque você continua sendo salvo. E futuro, porque um dia você está plenamente salvo. Então, é a esperança, essa confiança que temos, é que mantém a gente em esperança de que nós vamos morrer, mas vamos estar com o Senhor. Os incrédulos não acreditam nisso, eles não têm essa esperança, mas nós que somos salvos, temos essa esperança. Amém, querido? E nós fomos transformados, e a palavra do Senhor nos diz, lá em Apocalipse,
21, último livro da Bíblia, versículo 4. Abra aí sua Bíblia comigo. Apocalipse 21, o versículo de número 4. Diz aí, sim. Olha só, isso é quando você, meu irmão, estiver glorificado, um corpo glorificado. Você já passou pela morte, agora você está plenamente na presença de Jesus. Olha aí o que diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais o quê? Não haverá mais nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem já está encerrada. Essas coisas foram passadas, elas ficaram para trás. A morte, a dor, a tristeza, a angústia, a decepção, a frustração ficaram para trás, irmãos. Agora você está na presença de Jesus e Ele mesmo enxuga as suas lágrimas. Amém? Então, nós louvamos a Deus. E é por isso que o versículo seguinte diz assim: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, olha, eis que faço nova todas as coisas. Quando você olha, fazendo uma exegese do texto, está falando que as coisas antigas passaram, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo isso, morte, dor, sofrimento, e agora eu estou fazendo coisas novas na sua vida. Você agora tem algo novo. Você agora, poxa, não tem com que se comparar, como disse Paulo. É uma nova vida. Mas é claro que quando a gente estiver aqui na terra, a gente tem que viver uma vida parecida com a de Jesus. Quem concorda comigo? Porque nós temos a natureza divina em nós. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro, diga: eu sou herdeiro de um atributo moral chamado santidade. É um atributo de Deus, a santidade. E Ele compartilha com a gente. Ele compartilha comigo e com você. Amém? Mas santidade, esse atributo divino. Vamos ver aí, amados, que esse atributo divino, santidade, ele está relacionado com a vida moral do ser humano. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. João 3, de 1 a 10. Nós vamos lendo por parte. Diz: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Ele nos concede, também um atributo, o amor, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, ou seja, como nós somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo, amado, não ama a gente, não conhece a gente. Sabe por quê? Porque nós somos luz e eles são trevas. E o mundo não nos ama, o mundo nos odeia. O mundo quer exterminar os cristãos. Agora mesmo, na China,
Os aplicativos, saiu a semana reportagem, que tinha Bíblia, os aplicativos com Bíblia foram retirados. Aplicativos do celular, do iPhone, do iPad, não sei o que lá, que tinha, o governo mandou tirar. E eles tiraram. O mundo nos odeia. O mundo não crê em Deus. O mundo odeia Deus. Estão tirando Bíblia de biblioteca, de escola. O mundo quer confundir a nossa mente. O mundo quer confundir as nossas crianças. O mundo quer invadir nossas casas. Mas, amados, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, e somos herdeiros da natureza de Deus. Diz o versículo de número 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha o que eu falei. Aquela imagem e semelhança que nós vivemos hoje ainda não é a plenitude. A plenitude total é quando Jesus se manifestar na sua vida. Ele diz que nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Imagem e semelhança completa, plena. Somos parecidos, seremos totalmente semelhantes a Jesus, irmãos. Lembra aquela passagem lá de Atos 1:11, e que ele estava subindo, e os discípulos olhando para baixo, e os anjos chegam e dizem assim: esse Jesus que vocês estão vendo subindo ao céu, ele há de vir da mesma forma como está vindo, como está indo. E no arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e subirão, queridos. Estarão com Ele para sempre. E os vivos serão transformados, assim como Elias, como Enoque. Não passarão mais pela morte, só é transformado de um corpo corruptível para um incorruptível. Versículo 3. E todo que tem nele, essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aí já começa a falar de santidade. Todos que têm a confiança em Jesus, que deposita a sua fé em Jesus, que confessa a fé em Jesus, ele começa a se purificar, a se santificar. Ele não agora é mais atraído pelo pecado, pelo mundo, mas ele é atraído pela santidade de Deus. Diz, versículo 4: toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia, em iniquidade, contra a lei. Pois o pecado é transgressão da lei. O pecado é rebeldia contra Deus. Toda vez que eu peco, eu me rebelo contra Deus. Toda vez que eu peco, eu estou transgredindo a lei divina. Toda vez que eu peco, eu estou ferindo a natureza divina. Por isso, no versículo 5 diz: sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Jesus não há pecado, Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Agora eu pergunto para você, irmãos, ninguém aqui nunca vai deixar de cometer um pecado. Porque senão
a gente já estava, já tinha saído da terra. Por que nós precisamos entender? Que o pecado, ele não pode ser uma coisa habitual na nossa vida. Você não pode ter hábito de pecar. Você cometeu alguma... Bem, você peca até por pensar. Pensou, mas você não praticou. Mas quando você cria hábito de pecar, esse é chamado de pecador, porque tem prática de pecar. Por isso é que o apóstolo João, ele abre um parêntese no capítulo 2, versículo 1 de 1 João, ele diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Ele disse: mas se porventura algum de vós pecar, nós temos um advogado perante o Pai. Isso quer dizer que você não pode ter hábito. Você pode acidentalmente pecar. Mas eu, Senhor, olha, é tão pecado, é tão estranho para a gente, que quando a gente peca, logo o Espírito Santo vem, ele diz: olha, você, e aí você vai lá, no seu quarto, no seu cantinho: Senhor, me perdoe, eu fiz isso, sei que eu feri o Senhor, eu errei, eu pequei, eu transgredi a lei divina, eu pequei contra a sua santidade, mas eu me arrependo, eu confesso ao Senhor que eu estou desesperadamente aqui arrependido, eu me arrependo, mas eu quero me voltar para o Senhor. E o Senhor lhe perdoa, e você volta a ter uma vida zerada, para glorificar o nome do Senhor. Não é mais você pecar, e você não confessar o pecado, né? Não, toda vez que você errar, você tem que pedir perdão a Deus, irmãos, e se voltar para Ele. Mas não pode haver um hábito de a prática de pecado, porque senão você não se converteu, você não herdou a natureza divina. Quando a pessoa está pecando continuamente, tem hábito de andar pecando, é porque ela não teve nenhuma experiência com Deus, ela não nasceu de novo. Diz o versículo de número 6: todo aquele que permanece nele, ou seja, em Jesus, não vive o quê? Pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. É por isso que Jesus chega lá para Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele diz assim, versículo 3 e 5: aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. E depois diz, ele volta a dizer: aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não tem acesso ao reino de Deus, não conhece o reino de Deus, não consegue ter intimidade com Deus, porque não nasceu de novo, não herdou a natureza, não herda a natureza divina. Então, nós estamos falando, isso aqui é para filhos de Deus, para quem já aceitou Jesus, para quem recebeu Jesus, para quem vive com Jesus, irmãos. Novo nascimento. E o 7, filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado, meu Deus, é de quem? Quem vive habitualmente no pecado é de quem? Bem, eu não sei o que estou dizendo não, viu? Pelo amor de Deus. Viver habitualmente pecando, ter prática, coisa normal na vida do crente. Pecado não é uma coisa normal na minha vida nem na sua. Pecado é algo acidental na nossa vida. Porque eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus em mim. Você tem a natureza de Deus na sua vida.
Por isso, você, mas agora, então, uma graça barata que existe por aí. Não, foi lá, aceitou Jesus, agora você pode fazer o que quiser, você agora está salvo, é filho de Deus. Se não mudar de vida, se não deixar a prática do pecado, é filho do diabo, não é filho de Deus. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Vamos brigar com a Bíblia. Vamos brigar aqui com o apóstolo João, que foi o autor, que ele recebeu a revelação divina. E ele diz: pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. O Filho de Deus se manifestou para destruir, irmãos, as obras do diabo. Então Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E eu não tenho pacto com ele. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu herdo as promessas de Deus. Eu quero estar com Deus, eu quero viver com Deus, eu quero ter uma vida com Deus. Tem alguém que quer ter uma vida com Deus? Então, busque, irmão, a cada dia se afastar do pecado. Então, diz, versículo de número 9. Versículo 9. Diz: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Diz que aquele que é nascido de Deus não pode andar na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Diga: a semente de Deus permanece em mim. Agora não se escandalize para o que eu vou lhe falar, não. Essa palavra semente de Deus aí, a palavra semente, é a palavra esperma. Por isso que quando um filho é gerado, é de uma relação sexual pai e mãe, né? E que libera o espermatozoide, e que vai gerar ali naquela briga de milhões, e que um vai vingar, ou dois. E quando fala que aqui, a semente de Deus, irmãos, esperma, não está dizendo de um relacionamento conjugal, físico. Está falando de uma natureza divina que foi depositada dentro de nós. A natureza dele está em nós. Você tem que ter relacionamento com Deus, porque a natureza dele está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Por isso você nasceu de novo, novo nascimento. É a semente de Deus que fez brotar esse novo nascimento, fez com que você agora tenha essa nova natureza, fez com que você agora começasse a ver o mundo diferente. Amém? Então, a semente de Deus está dentro de você, a natureza divina está dentro de cada um de nós, e por isso nós precisamos ser semelhantes a Jesus. As nossas práticas, nossas ações. Então eu não posso continuar pecando, mesmo sendo pecador. O versículo 10. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus. É dessa maneira aqui que nós vamos conhecer quem são os filhos de Deus. Ou quem são os filhos do diabo. Há uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pelos frutos conhecereis a árvore.
Logo vão ver que você é um filho de Deus por suas ações, por suas atitudes, por seus atos. Mas vão ver também que são os filhos do diabo pelos atos dele. Então nós precisamos, irmãos, estar a cada dia vivenciando isso, porque nós somos filhos de Deus. Quarto e último, diga: eu sou filho de Deus e devo ser santo em todas as minhas atitudes. Se segure aí agora, viu? Se segure, porque a cadeira pode, para não quebrar a perna. Alguns vão tremer aí. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. É porque, irmãos, a Bíblia, nós temos que aprender Bíblia, porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Santidade não tem nada a ver com alguém que põe uma Bíblia desse tamanho aqui debaixo do braço e sai: a paz do Senhor, irmão. Quase não fala. Tem nada a ver com isso não, querido. Botar um paletózão, uma gravatona, não sou contra não, estou dizendo que não é isso que é santidade não, amado. Santidade não quer dizer porque você pintou o cabelo ou deixou de pintar. Santidade não tem nada a ver com isso. Santidade são os seus atos, suas atitudes, suas ações, suas decisões, como homem e mulher de Deus, a sua maneira de viver. Nada de lasciva, como eu falei semana passada, né? Claro, não pode armar laço para o irmão nem para a irmã, né? Vamos lá, 1 Pedro 1, 15 e 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em toda a vossa maneira de viver. Tornai-vos santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver, em todas as suas atitudes. Então, santidade é isso, irmãos. Não é falar língua, não. Falar língua é um dom, porque tem gente falando língua aí que é um demônio. É um verdadeiro demônio. Você olha assim, esse aí é crente coisa nenhuma. Porque é um demônio em carne. Então, a santidade não é porque fala língua. Falar língua é um dom, amado. E diz que é um dom até mais desprezível do que todos os outros. Pode falar a língua à vontade, mas ele não é o mais importante. O mais importante, sabe o que é? É você viver uma vida de santidade com Deus. A sua vida moral é muito superior a qualquer outra coisa, porque é quem vai dar testemunho diante das pessoas. Suas atitudes. Então, o crente, vou começar a disparar uns mísseis aqui, que toma emprestado e não devolve. Esqueci de devolver. Ou esquecimento, nada. É um esquecimento, às vezes proposital. Alguns esquecem mesmo. Mas não é possível, irmão. Você toma um dinheiro emprestado e você esquece de devolver. Tem gente que esquece. Ou então comprou na mão do fiado e fica passando pela outra esquina para não passar na porta lá da loja. Ou então quando o vendedor ambulante vai lá e bate na porta, diga que eu não estou não. Santidade em toda maneira de viver. Comprou, pagou. Você pode comprar fiado? Pode, não tem problema. Mas isso é uma coisa que você já está dentro do seu orçamento, que você vai pagar.
Você vai pagar. E às vezes, aí passa, não é nada de errado um homem achar uma mulher bonita. Assim como uma mulher pode achar um homem bonito. O errado, a ver o cara é casado, ou a cara é casada, vai passando ali a mulher e ele está aqui, vai aqui, ele vai aqui, ó. E vai, ó. Né? Fazer feito um dia, o finado, falecido, em memória, o pastor Carlos, era descendente de índio. Eles que foi um grupo, os adolescentes que queriam fazer um intercâmbio com a igreja dele, com os adolescentes da igreja dele. Aí foi um grupo, uns adolescentes para conversar com ele e tal. E aí, na hora que os líderes desses adolescentes estavam conversando com ele, e passou umas meninas da igreja, aí que o rapaz está conversando com ele, e aí ele era um jeito assim mesmo. Ele disse: vem cá, meu filho, você é tarado, é? Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Como que os varões crentes estão tratando suas esposas? Como que os irmãos santinhos daqui dessa igreja estão tratando suas esposas? Hein? Não precisa a irmã falar, fala a Deus. Tem alguém que está com vontade de dizer aí, vai denunciar o marido. Não pode, irmão. Fica calada. Só deu um beliscão na perna dele assim, ó. Hein? Como é que você trata a sua mulher? Com ignorância? Com gritos? Com palavras ríspidas? Como é que você... A mulher está lá, agoniada, cheia de coisa para fazer, e você não dá uma forcinha, uma mãozinha lá, ajuda? Quantos maridos lavam os pratos, às vezes, para a mulher? Eu já estou com a mão levantada aqui. Eu lavo. E quantos varrem a casa? Às vezes também eu varro. Nos dias da folga lá da secretária, eu só não sei passar roupa. Se eu for passar roupa é um desastre, é capaz de eu queimar roupa. Eu sei até fritar ovos. É verdade. Tem alguns que estão duvidando. Mas as mulheres também, essas santinhas, olha, essa santinha que está do seu lado aí, ó, são as bênçãos, né? Mulher sempre é uma bênção. Mas às vezes, né? Passa o dia todo sem querer falar com o marido. Quantas vezes, né? Uma coisinha de nada ela transforma num bicho. E aí, cara fechada, não fala. Quero falar com você. Eu não quero falar com você agora não. Agora é melhor, casais, que a Bíblia diz que não deixa a ira, né? Deixar passar o pôr do sol. Resolva logo o seu problema, porque de noite, quando for para a cama, não tem esse negócio de virar a cara para a parede e o outro para o lado de cá. É benzinho para cá, benzinho para lá, amorzinho para cá, amorzinho para lá, né? E aí, o negócio funciona. Né? Então, santidade, você tem que tratar bem um ao outro, o marido tratar a esposa bem, a mulher tratar bem, nada de ignorância, né? Mulher que às vezes quer muito, né? Quer ser autoritária dentro de casa e tal. Não, queridos, nenhum nem outro. Temos que ser flexíveis e amar um ao outro
perdoar um ao outro e estar a cada dia vivendo um para o outro. Eu quero finalizar rapidamente o versículo 16, que ainda não li, né? Diz assim: porquanto está escrito, sede o quê? Santos, porque eu sou santo. Ser santo, irmão, não é aquela pessoa que vive assim. Ser santo é ser consagrado ao Senhor, ser separado para Deus. Você foi separado para Deus. A Bíblia diz, lá em Colossenses 1,13, que Deus lhe tirou do império das trevas, do lamaçal do pecado. Ele transportou para o reino de Jesus, o nosso Salvador. Colossenses 1,13. E concluindo, aí 1 Pedro 1, versículo 13 e 14, diz: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora quando vivias na ignorância. Não permita que o mundo venha voltar a lhe moldar a vida que você vivia antes, na ignorância. Porque antes de você aceitar Jesus, você bebia cachaça, bebia, sei lá, o uísque, bebia a bebida que você achar, né, cerveja, que diz que existe não sei quantos nomes aí, que eu não sei nem o nome delas, né? Você pode beber todo tipo delas, bebia todo tipo dela, andava com mulher, andava, fazia, acontecia, xingava, adulterava, pintava, bordava, e sua consciência nem ardia. Como diz o outro, sua cara nem ardia. Ainda chegava em casa, amorzinho. E a mulher, às vezes, feito uma, né, achava aquilo ali, que era o homem mais santo do mundo. O sujeito era terrível. Mas agora se converteu. Agora é um crente. Agora é uma crente. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. E agora você não pode se amoldar às paixões desse mundo. Moldar é tomar a forma, né? Voltar à velha vida de beber, de fumar, de xingar, de adulterar, de se prostituir, de fazer e acontecer, de ser, né, aquele que dá porrada, a mulher que xinga e que diz: porque eu sou assim mesmo e não vou mudar. Não, você não é assim mesmo. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você tem a natureza divina dentro de você e você precisa mudar a cada dia. Sede santo, porque eu sou santo. Essa é a convocação do Senhor. A natureza divina está dentro de você. Seja melhor marido, melhor mulher, melhor filho, melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, melhor ovelha, né? Melhor pastor, melhor apóstolo. Vamos ser melhores. No trânsito, nas negociações, não queira tirar proveito dos outros. Deus lhe chamou para ser santo, separado, consagrado para Ele. Amém?